Eu estou pregando a palavra e tenho certeza do que eu estou pregando. O Espírito Santo está cavando esta noite. Tem coisa na tua vida oculta, tem coisa na tua vida escondida, tem coisa na tua vida enterrada, mas Ele não está cavando para tirar você da terra. Sua mãe te aconselhou, teu pai te aconselhou, teu pastor te aconselhou, e você está dando uma de vítima. Não, Jesus me ama, Jesus me ama. O machado está colocado na raiz, está na Bíblia. Se você acha que o machado está longe, você está enganado. Tem gente aqui que Deus amolou o machado e já colocou no pé. Deus está dizendo: se dentro de dias você não mudar de vida, eu vou passar o machado e vou te cortar. E você vai saber que até para misericórdia tem limite. Adquira o seu Planner 365, mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Em Lucas capítulo 13. Enquanto vocês estão encontrando, minha gratidão a Deus por retornar a DCR por mais esta vez. Minha sincera gratidão a Deus pela vida do pastor Ildebrando, sua preciosa família, que vem prestando este grande trabalho ao reino do Senhor. Faço extensivos os meus agradecimentos, pastor Cleiton, toda a sua equipe, a toda a juventude, a todos os irmãos que trabalharam, se empenharam, se envolveram, se comprometeram, contribuíram, ajudaram, ensaiaram. Eu dizia hoje, pastor Ildebrando, no almoço, que para os irmãos, que houve um dia em que faltou ferreiro em Israel. Em toda a terra de Israel não havia nenhum ferreiro, porque o ferreiro trabalha nas brasas, ele se queima, o trabalho dele é difícil, não tem muita gente onde o ferreiro trabalha, o trabalho não é visto. Israel tinha soldado, mas não tinha guerreiro, não tinha ferreiro. E eles tinham que descer na terra dos filisteus para amolar as ferramentas. Mas por que tinha soldado em Israel e não tinha ferreiro? Quando tem uma guerra, ganha a guerra, volta da guerra, quem ganha a medalha? Soldado. Quem é condecorado? Soldado. Quem é aplaudido? Soldado. Quem recebe a promoção? Quem recebe o prêmio? E o ferreiro não é lembrado. Quem fez a espada foi ele. Quem fez o escudo foi ele. É por isso que não está tendo mais quem quer trabalhar nos bastidores. A gente só quer fazer trabalho para ser visto. Agora, você está sentado num banco que você não viu a pessoa limpar, mas está limpo. Essa cadeira que eu assentei nela, teve uma irmã para cuidar dela. Eu não vi a irmã cuidando, mas ela cuidou. A coxinha que você come lá, teve uma irmã que ficou do lado da frigideira, na gordura, para fritar. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que trabalham nos bastidores. Você não é visto, mas é lembrado. Os ferreiros não podem acabar. Se os ferreiros acabarem, vai ter soldado, mas não vai ter quem trabalha nos bastidores. Louvado a Deus pela sua vida, que não tem aplauso, não tem reconhecimento, mas tem galardão de Deus. Fica tranquilo. Deus vai te recompensar por todo este trabalho. Lucas capítulo 13, louvado seja Deus pela vida dos cantores, pela vida da cantora, será que você é Evelyn Pio. Almocei com eles, gente boa, Deus abençoe sua banda, seu esposo. E hoje, uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez na companhia do meu grande amigo, profeta Josafá. Josafá profetiza cantando e canta profetizando. Glória a Deus. Lucas 13, versículo 6. Quem encontrou diz amém. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Por isso disse ao vinhadeiro: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortar, porque ela ainda está ocupando espaço na terra inutilmente. Mas o vinhadeiro respondeu: Senhor,
Deixa ainda este ano para que eu cave ao seu redor e coloque adubo. Se der fruto, ficará. Se não, mandarás cortar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Irmãos, eu peço a sua compreensão, a sua atenção. Eu sei que vocês são reverentes, vocês são fervorosos. Eu geralmente prego mensagens curtas, eu não tenho um argumento para pregar mensagens muito longas, mas eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com os irmãos esta noite. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo duas estatísticas e é muito preocupante uma delas. Qual é a estatística boa? A igreja está crescendo. O número de crentes que existe hoje é muito superior ao que existia. É muito superior ao que existia há 10, 20, 30 anos atrás. O número de igrejas, de ministros, de pessoas batizadas, tem crescido a ponto de nós sermos hoje uma grande porcentagem do país denominado evangélicos. A estatística boa é que nos cultos como hoje, Josafá, a gente vê as pessoas levantando a mão e aceitando a Jesus Cristo como Salvador, desviados, voltando para o Evangelho. Só que existe uma outra estatística. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, enquanto tem o coração de um aquecendo, tem o coração de um outro esfriando. Assim como alguém levantou a mão hoje aceitando Jesus, alguém saiu da igreja se desviando. Assim como hoje alguém aceitou a fé, alguém também apostatou da fé. Assim como alguém hoje entregou a vida a Cristo para viver em fé, alguém também naufragou na fé. E nós precisamos tomar cuidado para não fazer parte desta estatística. O Senhor Deus me deu uma mensagem hoje para falar com vocês, algo muito sério. Por isso que eu preciso de toda a sua atenção, até porque também, como disse Josafá, e é verdade, eu sou muito calmo para pregar. Você tem que ter paciência, senão você dorme. Mas esta parábola, pastor Edelbrando, ela é muito profunda. Jesus falava por parábola porque era uma forma fácil das pessoas entenderem. Eu tenho dificuldade quando a mensagem é muito complexa. Às vezes a mensagem é tão profunda que as pessoas não entendem. A mensagem ela tem que ser inteligível a ponto de um doutor entender e um analfabeto entender, os dois estando no mesmo culto. Uma pessoa que é leigo entender e uma pessoa que é douto entender. Agora apareceu uma turma de pregadores dizendo assim, tem um público que não consegue me entender. Então tem um negócio errado. Então não é evangelho. Evangelho todo mundo entende. O evangelho todo mundo entende. O analfabeto entende, a criança entende. Qualquer um entende. E Jesus falava por parábola por este motivo. E a Bíblia diz que um homem tinha uma figueira plantada. Eu vou bem devagar, mas eu chego lá. Tenha paciência. Diga comigo. Um homem tinha uma figueira plantada. Primeira coisa que eu vou dizer para os irmãos, que a figueira, na sua maioria das vezes, não precisa ser plantada. Vou explicar. Isso é um trabalho dos pássaros. Você vai ler os evangelhos e vai ver que Jesus estava passando, de repente, o que estava na beira do caminho? Uma figueira. A figueira é uma árvore tão comum que ela nasce em qualquer lugar. Ela não exige terra boa para nascer. A terra pode ser ruim que ela nasce. E ela consegue frutificar em lugares áridos, ruins, terras difíceis. A figueira geralmente ela nasce como aquele pé de mangueira, aquele pé de goiabeira que você conhece. Você vai lá no meio do mato, num terreno onde ninguém plantou, tem um pé de goiaba lá. Tem um pé de manga. Quem plantou esse cajueiro aqui? No meio do mato. Ninguém plantou. Alguém jogou lá uma semente. Não foi, o plantio não foi proposital. Agora a vinha não. A uva é uma
das plantas mais exigentes com a terra. A terra tem que ser boa. A terra tem que ser fértil. A terra tem que ser produtiva, pastor Alex. E esta figueira teve uma sorte. Essa figueira teve uma bênção. Essa figueira foi plantada em uma vinha. Onde a figueira foi plantada? Não, grita. Onde a figueira foi plantada? Então ela foi plantada numa terra boa, numa terra fértil, numa terra produtiva. Ela não precisava desta terra para produzir, mas ela foi plantada numa terra excelente. Segundo, essa figueira, diferente de outras que estavam na beira do caminho, ela foi plantada. E quem planta quer? Vamos lá, quem planta quer? Se você for na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver que a vinha representa a igreja. O que a vinha representa? Isso é fato. A vinha representa a igreja. Onde a figueira foi plantada? Na vinha. Primeiro, a figueira nasceu. A figueira... Não, grita. Até você, eu vou insistir até você, porque você não vai esquecer mais. A figueira nasceu. Segundo, a figueira cresceu. Diga, a figueira cresceu. Então diga, ela nasceu, ela cresceu, mas não produziu. E se eu te disser que Deus pegou gente, tirou do mundo? Porque produzir numa terra onde não tem Deus, onde não tem palavra, onde não tem Espírito Santo, é difícil, sim ou não? Mas Deus pega alguém, Josafá. Deus pega uma figueira e planta ela na vinha. Eu vou levar ela para a minha terra. Eu vou levar ela para um lugar onde tem palavra, Espírito Santo. Ela vai ser regada, cuidada, podada, tratada. Então, o problema não é a terra. O problema não é... Eu garanto para vocês, para qualquer um de vocês aqui, que o problema não é a igreja. Deus te plantou numa igreja boa, te deu um pastor crente, colocou você numa igreja de palavra, numa igreja séria. O problema é a igreja? Não. Tem gente que Deus plantou na igreja. Lembra da parábola do semeador? Teve semente que as aves do céu roubaram. A Bíblia diz que as aves do céu é o diabo. Os demônios roubaram a semente antes de nascer. Teve semente que nasceu, mas não cresceu por causa das pedras. Ela nasceu rápido e morreu. Que a pessoa que aceita Jesus, fica 10 dias na igreja, 15 dias na igreja, 1 mês na igreja, fica alegre, agora você é crente pro resto da vida. Fica nada, daqui a pouco sai. Teve uma que nasceu, cresceu e foi sufocada pelos espinhos, que é o cuidar da vida. Ela nasceu, conseguiu crescer na igreja, mas se envolveu demais com o materialismo, foi se envolvendo com o mundo, foi se envolvendo com uma coisa, daqui a pouco o mundo sufocou e ela morreu. Agora teve uma que caiu em boa terra. Essa nasceu, cresceu e frutificou. Esta figueira, ela está plantada na vinha. A vinha é a igreja. O que é a vinha? Então ela nasceu e cresceu. Olha para mim, pode ficar tranquilo, só me escuta. E se eu te disser que tem gente que Deus plantou na igreja, ele está plantado na igreja. Eu vou provar para você hoje que estar plantado na igreja não significa que você é salvo e nem que você dá fruto. Tem gente plantado num banco. Tem gente plantado no altar. Tem gente plantado no ciclo de oração. E acredite você, ele nasceu, batizou nas águas, cresceu, já tem 20 anos de crente, 10 anos de crente. Tem alguém que foi até para o ministério. Tem alguém que recebeu até um dom espiritual. Olha para mim. A figueira nasceu, cresceu, e quem plantou ela, que é o dono da terra, quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Deus. Jesus é o dono da igreja. O dono da terra diz assim: olha, eu plantei uma figueira, eu investi uma semente, pus ela numa terra boa, dei ela uma igreja boa, coloquei um pastor lá para cuidar, palavra para... Agora eu vou lá, porque eu quero resultado. Eu vou lá colher. Eu vou lá porque a figueira já nasceu, a figueira já cresceu, automaticamente ela tem que dar fruto, sim ou não? Porque a árvore não é julgada pela marca de... Não, é pelo fruto.
O fruto determina quem é a árvore. Não é as folhas, não é o tronco, não é a cor, não é as flores, é o fruto. E o dono da terra aparece. Só que o dono da terra, pastor Ideobrando, ele passa 3 anos procurando fruto. Quantos anos? Estou chegando lá, é rápido. Quantos anos? 3 anos. Ele não falou nada com o vinhadeiro, ele não falou nada com ninguém, pastor Alex. Ele passou e procurou fruto. E vou te falar por que ele procurou fruto. Quem quer saber diz amém. Porque a figueira só dá fruto quando tem folha. O figo é um fruto muito melindroso. Então ele tem problema com o sol e tem problema com a chuva. Por isso que a figueira tem que florescer. Quando Abacuque escreveu ainda que a figueira não floresça, é por causa disso. Porque a figueira tem que ter folha. Porque o figo é uma fruta que fica escondida no meio das folhas. Porque quem dá fruto não fica se mostrando. Não. Quem dá fruto não fica balançando o sino. Não. Quem dá fruto, o dono da terra vem e encontra. Mas vamos lá. Ele passou 3 anos em revista na figueira. A figueira tinha folha, mas não tinha. Irmão, tem um problema muito sério em ter folha e não ter fruto. Vou chegar lá, me ouça. Jesus está passando. Pastor Alex, tem uma figueira na beira do caminho. Aí, folha, cheia de folha. Automaticamente tinha que ter. Aí Jesus passou por ela, procurou fruto e não encontrou senão folha. Aí Jesus disse: eu te amaldiçoo. Hoje, Jesus está passando na mesma rua com os discípulos amanhã. A figueira está lá. Quem já leu a Bíblia sabe. Ela está lá como? Ela está lá como? Seca. Pastor, não é do feitio de Jesus amaldiçoar. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Vou te explicar por quê. Porque ela parecia que tinha, mas não tinha. Ela demonstrava que tinha. Então Jesus não fez nada mais do que revelar quem ela era. Jesus disse assim: olha, eu não estou te amaldiçoando porque eu não gosto de você não. Eu quero que amanhã meus discípulos passem aqui e veja quem é você de verdade. Você é seca. Você tem cara de santo, mas não é santo. Você tem cara de adorador e não é adorador. Você tem cara de fiel e não é fiel. Eu não estou te amaldiçoando. Eu não estou te amaldiçoando para te expor. Eu só estou te mostrando que você é seco. A folha não convence o dono da terra. Esse negócio, esse cabelinho aí, essa carinha de crente, isso aí só serve para outra figueira, irmão. Esse negócio de palitozinho gravado da gente bonitinho aqui é só para mostrar para o outro mesmo. Para Deus isso não serve não. Porque Ele prescruta o rins e o coração. Ele entra dentro de mim, vai na divisão da minha alma, do meu espírito. É apto para discernir até o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Você consegue levantar a mão e dar glória a Deus? Tudo isso aqui para Deus é válido. A nossa roupa, nosso terno, nossa farda. Mas isso não convence o dono da terra não. Não pensa que você vai convencer o dono da terra porque você está plantado na DCR. Porque você está plantada no círculo de oração. Porque você está plantado no altar. Porque você está plantado numa igreja evangélica. O dono da terra quer fruto. O dono da terra quer resultado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque senão Deus não tinha que plantar uma figueira, não. Ele tinha que plantar uma flor. Ele tinha que plantar uma flor, um vasinho de flor, para enfeitar a igreja. Ele tinha que plantar um vasinho de flor. É sim ou não? Sim. Para a gente achar, passar, olha que gracinha, olha que bonito. Não, Deus não quer isso. Deus quer resultado. Vou te perguntar, você já está entendendo, mas vou te perguntar. Se a terra é boa, se o dono da terra é bom, se a figueira tem tudo para dar fruto, por que ela não está dando fruto? Eu quero que não, olha para mim. Tem gente que nunca ouviu falar de santidade e é mais santo que alguns crentes. Irmão, não tem cabimento você ouvir falar de fé todo dia e não ter fé. Não tem cabimento você ouvir falar de santidade todo dia e não conseguir se santificar. Não tem cabimento.
Não tem cabimento nós ouvimos falar de perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor, e a gente conseguir ter raiva dos outros, conseguir ter ódio dos outros. Como isso? Como que eu estou na terra de Deus, eu estou servindo o Deus do amor, eu ouço, Ele me trata, Ele me poda, Ele me ensina, e eu na terra dEle eu não consigo funcionar? Escuta o que eu vou lhe dizer. O dono da terra é um Deus que se ira todos os dias. Terceiro ano em revista, pastor Edelbrando, ele passa pela figueira, não acha fruto, ele chama o vinhadeiro. Quem ele chama? A vinha é o quê? Esqueceram. O que é a vinha? Quem é que cuida da igreja? O Espírito Santo. Jesus disse assim: olha, eu estou indo ao Pai, mas eu vou deixar um. Ele é chamado de Paracleto. Ele está cuidando disso aqui. O dono da terra, o dono da figueira chamou, o dono da vinha chamou o vinhadeiro. Vinhadeiro cuida de quê? Estou chegando lá. De que o vinhadeiro cuida? De vinha. Josafá, quando o dono da terra disse assim: tem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Olha a ordem. Dobre atenção agora. Olha a ordem. Corta. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Até tremer o teto. Qual é a ordem? Corta. Por que cortar? Não foi o senhor que plantou? Não foi o senhor que plantou? Por que cortar? Porque tem 3 anos que eu passo aqui e não vejo fruto. E outra, ela está ocupando espaço. Levanta a mão que eu vou falar, está me dando coragem. Levanta as 2 mãos aos céus. Sabe qual é o problema de estar plantado numa igreja sem dar fruto, sem dar resultado? É que você está sentado no lugar de outra pessoa. E se eu disser para você que era melhor um crente, outra pessoa está sentada aí no teu lugar dando glória a Deus? Você está ocupando um espaço aí. E não é só ocupando espaço não. A Bíblia diz que ela está ocupando espaço, pastora, inutilmente. E se eu disser para você que o dono da terra está apontando o dedo para alguns de nós e dizendo assim: essa figueira é inútil, salvei, coloquei dentro da minha casa, não serve para nada. Nada. Essa figueira nunca me deu lucro. Essa figueira nunca trouxe ninguém para a igreja. Essa figueira não dá dízimo, não dá oferta, não dá glória, não quebranta. Essa figueira está ocupando espaço na minha terra. Corta. Qual a ordem? Não, faz assim, ó. Qual a ordem? Corta. O vinhadeiro, pastor Alex, cuida de vinha. Olha, eu estou incitando você para você entrar aqui no pensamento. Qual deveria ser a resposta do vinhadeiro? Corta mesmo. Eu estou aqui para cuidar de vinha, eu estou aqui para cuidar de gente santa. Eu sou o Espírito Santo, eu estou aqui para cuidar de crente sadio, frutífero, adorador. Eu estou aqui para cuidar de gente que dá lucro para o céu. Passou da hora do senhor pegar essa figueira e jogar ela no fogo, entregar ela para o diabo. O vinhadeiro poderia ter dito para o dono da terra assim: por mim já tinha cortado, por mim já teria cortado há muito tempo. Essa seria a lógica. Mas o Espírito Santo não é assim. O vinhadeiro cuida de quê? Grita, de que o vinhadeiro cuida? E o dono da terra mandou cortar o quê? A figueira. A figueira que não funciona. A figueira que não consegue ficar firme. A figueira que não consegue deixar o pecado. A figueira que não consegue deixar as manias. A figueira que está na igreja. Irmão, olha para mim, hoje não adianta não, que eu não vou triunfalizar não. A figueira que está aqui ouvindo falar de santidade da volta de Jesus e sabe que se Jesus voltar não vai. Sabe que se Jesus voltar não sobe. Figueira que vem num culto, sente a santidade de Deus, daqui a pouco está lá teclando as mesmas pornografias, as mesmas mensagens, as mesmas besteiras. Figueiras que ouvem falar da Bíblia no culto, dá pulo desse tamanho, mas quando chega em casa não consegue pegar a Bíblia para ler um capítulo.
Figueira que não consegue ser fiel à esposa, fiel ao esposo. Figueira que consegue estar aqui no culto, aqui, ó, está agoniado, porque não consegue orar, não consegue passar 2 horas dentro da igreja. Quando ele disse ao vinhadeiro, corta, o vinhadeiro deveria ter dito, corta mesmo. Mas sabe o que o vinhadeiro fez? O que ele vai fazer essa noite? A figueira é trabalhosa, é infrutífera, está ocupando espaço, é inútil. Mas o vinhadeiro pula, Josafá, na frente da figueira e diz para o dono da terra, corta não. Mas não era para jogar ela no inferno? Mas não era para entregar ele para o diabo? Não era para jogar no lixo? Não vale nada, não dá lucro nenhum. E se eu disser para você que nesta noite tem gente aqui que não está dando lucro nenhum para Deus? Tem gente aqui me ouvindo que você não está funcionando como um crente da Assembleia de Deus. Você não consegue ser nem quem você é e nem quem o Espírito Santo quer que você seja. E se eu te disser que a ira de Deus já se acendeu contra você muitas vezes e o machado não te cortou, porque o Espírito Santo pulou na sua frente. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Remaia turimi canture ederemai. Segure as 2 mãos levantadas aos céus, porque a misericórdia de Deus está aqui. Hoje o Espírito Santo entrou na frente de uma figueira infrutífera e disse para o dono da terra, não corta não, mas você vai interceder por ela. Ela não dá fruto, ela está ocupando espaço, ela não dá dízimo, não dá oferta, não dá glória, não fala em língua, deixa ela sair, arranca da igreja. O Espírito Santo disse, não sou eu que cuido da vinha, me dê uma chance de cuidar dessa figueira. Me dê uma chance de tratá-la. Hoje eu não estou falando da vinha que está pronta para o arrebatamento. Eu estou falando da figueira que está plantada na terra de Deus, mas não consegue funcionar. Está plantado na igreja, mas não consegue funcionar. Quando o vinhadeiro disse, não corta, o dono da terra deve ter perguntado o seguinte, se não é para mim cortar, o que é para fazer? O vinhadeiro disse assim, deixa comigo. Eu sei onde está o problema. Diga pelo menos para 2 irmãos assim, o vinhadeiro sabe onde está o problema. Primeira coisa que ele disse, olha para mim, eu vou cavar. Eu vou? Se você perder essa parte aqui, você perdeu a mensagem. Eu vou o quê? Me pergunte por quê? Porque o problema da figueira não está na sua aparência. O problema da figueira não está na sua farda. A figueira tem jeito até para carregar a Bíblia. Quem olha para a figueira e diz, essa figueira é um sucesso. Sabe, pastora, por que o vinhadeiro disse que ia cavar? Porque o problema não estava no tronco e nem nas folhas. O problema estava a raiz fica em cima da terra ou debaixo da terra? Porque o vinhadeiro vai mexer numa parte da sua vida que quem está em cima da terra não vê. Quem está em cima da terra só vê o pastor Moisés com o microfone na mão. Quem está em cima da terra só vê você sentado aí, ó glória, ó aleluia. O Espírito Santo diz assim, eu conheço sua raiz. Eu te conheço no quarto com a porta trancada. Eu te conheço. Eu te conheço com o celular na mão. Não, os irmãos te conhecem aqui no congresso, dando glória a Deus e aleluia. Você não tem problema nenhum em provar que é crente aqui. E eu descobri que existe uma bactéria na raiz da figueira que não mata o tronco, não mata as folhas, mas impede ela de frutificar. É por isso que tem gente na igreja que a roupa é de crente, a cara é de crente, a Bíblia é de crente, tudo na vida dele é normal. Você olha para ele, é um crente, mas o fruto não é de crente, a atitude não é de crente, a conduta não é de crente. Pastor, mas por que isso, pastor? Porque ele não tem problema na folha, ele não tem problema no tronco, o problema está
E na raiz a mamãe não vê. Na raiz o pastor não vê. Tem que orar para Deus mostrar. E se eu te disser que o vinhadeiro, o Espírito Santo que cuida da igreja, ele resolveu fazer uma coisa que a figueira não quer, mas ele vai fazer. Olha para o teu irmão e diga assim: ele vai cavar. Diga assim: e vai cavar até achar a bactéria. Sabe o que o vinhadeiro está fazendo essa noite? Cavando. O vinhadeiro vai achar a causa. O vinhadeiro vai encontrar o motivo pelo qual você, moço, não consegue ser santo. Pastor, eu não consigo. Sou da igreja, pastor. Sou carnal. Pastor, sou do ciclo de oração, tenho ódio. Pastor, eu sou da igreja, eu não consigo ter sentimento bom. Quando eu olho para a Bíblia, eu sou o contrário do que Deus manda. Tem um problema na raiz. E o problema na raiz não está em cima da terra. A raiz está enterrada. Sabe onde Deus vai trabalhar hoje? Deus vai trabalhar. Hoje Deus não trabalha na sua farda. Hoje Deus não trabalha no teu terno. Hoje Deus vai entrar dentro da terra. Levanta a tua mão e dê glória àquele que prescruta até as profundezas de Deus. Isso, levante as duas mãos aos céus. Relebaia, surimi, cantúria. Levante as suas mãos ao céu. Dê a mão para alguém que está do teu lado. Dê a mão para alguém que está do teu lado. Segure a mão dele assim, lá em cima, que eu vou falar. Josafá, Deus me deu uma palavra esta tarde. O vinhadeiro disse: eu vou cavar e vou pôr adubo. Em algumas traduções está escrito remédio. Pastor, por que o vinhadeiro vai cavar e colocar remédio? Porque a figueira agora só tem duas opções. Balança teu irmão e diga para ele: ou Deus te trata, ou Deus te corta. Ou Deus te trata, ou Deus te corta. Ou Deus trata a figueira, ou Deus corta a figueira. Levanta a mão que lá vai a profecia. Lá vai a profecia. Levanta a mão que lá vai a profecia. Pastor, eu conheço pastor que já esteve no altar e está no bar, está na droga. Teve jovem pastor que esteve conosco aqui e está no mundo agora. Deus ama ele, ama. Mas por que ele não está aqui? Ele não está aqui porque ele preferiu o machado do que o tratamento. Ele preferiu o machado do que o remédio. Se você figueira tem tudo para produzir e não está produzindo, o mínimo que tem que ter na tua vida é humildade para dizer para o vinhadeiro: mexe na minha alma, mexe no meu coração, mexe no meu sentimento, mexe no meu psicológico, toque nas minhas decisões. Quem entende isso, diga glória a Deus. Diga pelo menos para mais um irmão assim: ou Deus te trata, ou Deus te corta. Remaia seiva. Os pastores mais antigos aqui vão entender o que eu quero dizer. A gente tinha uma coisa na igreja que ainda tem em muitos lugares, chamado exclusão. Quem já presenciou isso? Pastor, mas tem necessidade? Tem casos que tem. Paulo escreveu à igreja em Coríntios e disse assim: olha, no meio de vocês está acontecendo coisas que não acontecem no meio dos ímpios. Tem um rapaz aí dormindo com a madrasta dele. E Paulo, mas ele é aqui da igreja, ele é uma figueira plantada aqui, só não está funcionando. A gente faz o quê? Paulo diz assim: já tentaram tratar ele? Já, pastor, não houve conselho de ninguém. Já chamaram ele para o gabinete? Já, não houve pastor não. A mãe já aconselhou? Já aconselhou, a mãe já aconselhou, mas não houve pai, não houve mãe. Paulo diz assim: expulsa. Joga ele para fora da igreja. Paulo, mas é muito duro. Paulo diz assim: mas é para jogar. Porque quem não aceita ser tratado tem que ser cortado. Obreiro que não obedece pastor, não obedece reunião, não obedece horário, não obedece nada, sabe o que ele merece? Tesoura, pastor. É machado. Dá oportunidade, perdoa, ajuda, dá outra congregação, ajuda o camarada, continua importunando. Não, machado. Sua mãe te aconselhou, teu pai te aconselhou, teu pastor te aconselhou, e você está dando uma de vítima. Não, Jesus me ama, Jesus me ama. O machado está colocado na raiz, está na Bíblia.
Se você acha que o machado está longe, você está enganado. Tem gente aqui que Deus amolou o machado e já colocou no pé. Deus está dizendo, se dentro de dias você não mudar de vida, eu vou passar o machado e vou te cortar. E você vai saber que até para misericórdia tem limite. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Josafá cantou aqui essa noite, eu vou repetir. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo entrou na sua frente. Você não é bom, você não frutifica, você não está dando certo, você não era nem para você estar aqui. Mas o Espírito Santo entrou na sua frente e pediu para Deus esse ano. Me dê esse ano. Olha para alguém e diga para ele, é esse ano. Esse ano ainda. Me dê esse ano, porque eu vou cavar. Agora, olha para mim. Eu não sei nem se eu falo, não estou sem coragem. Falo ou não falo? Diga para o teu irmão assim, quando ele cavar, ele vai achar muita coisa. Que quem está em cima da terra nunca soube, nunca viu. Tem gente que vai dizer, misericórdia, eu não sabia. Você não sabia porque estava debaixo da terra. Tem mãe de jovem aqui que vai dizer, minha filha, você conseguiu me enganar muito bem, porque eu não sabia não. Mas o Espírito Santo vai cavar. Não, levanta a mão que lá vai uma profecia bíblica. Eu não trabalho com triunfalismo, não é só com palavra. Levanta assim as duas mãos aos céus. Vai haver, pastores, uma avalanche de confissão de pecado no meio dos crentes que querem entrar no céu. Porque o Espírito Santo vai cavar até chegar na bactéria. E a figueira que não quer ser cortada e ser lançada no fogo vai dizer assim, eu quero ser tratado, disciplinado, ajudado. Eu só não quero ir para o inferno. Eu só não quero perder minha salvação. Eu só não quero ter meu nome riscado do livro da vida. Eu estou pregando a palavra e tenho certeza do que eu estou pregando. O Espírito Santo está cavando esta noite. Tem coisa na tua vida oculta, tem coisa na tua vida escondida, tem coisa na tua vida enterrada, mas Ele não está cavando para tirar você da terra. Ele está cavando para que você produza. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Ele está cavando para que você dê fruto. Ele vai cavar. Estou sem coragem. Falo ou não falo? E se eu falar que é todos, eu estou mentindo. Mas se eu disser para vocês que muitos de nós estamos aqui fazendo um teatro, a sua vida não é essa. E se eu disser para vocês que alguns de nós estamos fazendo aqui um teatro, a nossa vida não é essa. A gente está aqui convencendo as pessoas. Aí a gente passa, todo pomposo, o Espírito Santo fala no ouvido da gente assim, te conheço. Eu sei o que você fez ontem. Eu sei o que você fez hoje. Eu sei o que você planejou para fazer amanhã. Eu sei o que está acontecendo no seu namoro. Eu sei com quem você está andando. Pastor, mas o meu zap é daquele visualização única. Não adianta não, Deus viu. As mensagens, pastor, é aquela que a pessoa vê e apaga, mas Deus leu. Balança teu irmão até ele dar glória a Deus. Diga, ô Figueirinha, Jesus te conhece, viu? Jesus te conhece, Figueira. A figueira não tem problema em... Não. Só que o Espírito Santo é tão bom que o Espírito Santo não compra a briga da gente para a gente não ser cortado, para a gente continuar plantado do mesmo jeito. Ele diz, eu vou cavar. E eu vou colocar remédio. Pastor, mas a terra não é boa? A terra é boa, quem é ruim é a figueira mesmo. O problema não é Deus, o problema não é o Espírito Santo, o problema não é a Bíblia, o problema não é o Evangelho. O problema, a pessoa não consegue funcionar no Evangelho. Pastor, que negócio, pastor. Eu olho para a vida de umas pessoas que conseguem ser crente, eu olho para mim e falo, meu Deus, tem um negócio errado comigo, eu não consigo não. A figueira tem uma bactéria na raiz. E o vinhadeiro resolveu, escute isso, cavar. Qual é o problema, pastor, quando o vinhadeiro cava? O problema é que quando o vinhadeiro cava, a raiz aparece. Aí ele põe remédio na raiz. Não adianta que na igreja você sentar separada do teu namorado, se quando vocês estão sozinhos, vocês quase entram um dentro do outro.
Não adianta aqui você... Olha para mim, Figueira, olha para mim. Não adianta aqui você cantar com tanta alegria como Josafá, se amanhã no fone do teu ouvido não é esse louvor que vai estar tocando. Não. Porque tem gente aqui que não sabe os hinos de cor, mas as músicas que você gosta tá lá no teu playlist lá, ó. E o Espírito Santo está dizendo: eu conheço os aplicativos que estão lá. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o vinhadeiro está cavando, Figueira. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.